Anvisa autoriza a aplicação em crianças da versão infantil de vacina contra a Covid-19. Companhias aéreas começam a exigir o comprovante de vacinação de quem chega ao país. França proíbe viagens desnecessárias ao Reino Unido por causa dos casos da Omicron. Ex-ministro e advogado-geral da União, André Mendonça, toma posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. Governador do Acre é alvo de operação da Polícia Federal que apura desvio de dinheiro da saúde e da educação. Congresso promulga a PEC dos precatórios que vai garantir o Auxílio Brasil e 6 milhões de empregos. 2021 nem terminou e algumas papelarias já aumentaram os preços do material escolar do próximo ano letivo. E uma reportagem sobre a volta da Vitória, que faz a comunhão com Deus em uma música que é sucesso em todo o Brasil. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Anvisa anunciou hoje que aprovou o uso da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em crianças dos 5 aos 11 anos de idade. Depois de analisar os dados entregues pela empresa, a Anvisa concluiu que a versão infantil do imunizante é segura e eficaz. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde informou em nota que apoia a decisão e aguarda posicionamento do Ministério da Saúde sobre a aquisição de vacinas. Disse ainda que espera com expectativa o processo de avaliação da Coronavac para crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. A Pfizer informou em nota que o imunizante demonstrou eficácia de 90,7% em estudo clínico desenvolvido especificamente para a faixa etária pediátrica. A farmacêutica informa ainda que a mesma autorização dada agora no Brasil já existe em pelo menos 8 países, entre eles Estados Unidos, Peru e Uruguai. Inicialmente é importante considerar que o objetivo geral da vacinação contra a Covid-19 no Brasil é a proteção individual e coletiva da população dos danos causados pelo vírus SARS-CoV-2, principalmente por meio da redução da mortalidade causada pela Covid-19. As pesquisas mostram que a Covid é a doença que mais leva a óbito crianças e adolescentes e que pode ser evitada com a vacina. A vacina não protege contra o coronavírus apenas para evitar a ocorrência de óbitos, mas também reduz de forma significativa e comprovada a transmissão da doença. A conclusão, ela será sempre embasada nos argumentos técnicos, nos dossiês, nas análises, feitas por pessoas que, no caso brasileiro, já fazem isso há mais de 20 anos. Emitiremos um resultado. O Ministério da Saúde informou agora à noite que ainda vai analisar a decisão da Anvisa sobre a liberação da vacina contra a Covid-19 em crianças a partir dos 5 anos de idade. Mas vamos agora falar sobre os pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de Hong Kong, que parecem ter descoberto o porquê da variante Omicron é menos grave do que as outras variantes da Covid-19. É que apesar de se multiplicar 70 vezes mais rápido nas vias aéreas, quando chega nos pulmões, a velocidade é 10 vezes menor. As companhias aéreas começaram a exigir o comprovante de vacinação dos passageiros que chegam do exterior ao Brasil. Passageiros que desembarcaram nos aeroportos internacionais de São Paulo e Tom Jobim, no Rio de Janeiro, relataram que precisaram apresentar o documento que atesta a imunização no país de origem. A obrigatoriedade do comprovante de vacinação foi determinada pelo ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, no sábado, dia 11 de dezembro, está valendo desde segunda-feira, dia 13, e foi confirmada pela maioria do STF ontem, dia 15. O ministro Luiz Roberto Barroso esclareceu que o controle do comprovante de vacinação pode ser feito, como regra, pelas companhias aéreas no momento do embarque, como já é feito com o exame de PCR e a declaração à Anvisa.
A Associação Brasileira das Empresas Aéreas declarou que suas associadas já estão solicitando o certificado de vacinação no embarque para o Brasil e aguardam a publicação de nova portaria do governo para normatizar as regras de ingresso no país. A exigência do passaporte da vacina foi proposta pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ao governo federal. Em 9 de dezembro, o governo publicou uma portaria na qual determinava a exigência do comprovante de vacina ou cumprimento de quarentena a quem quisesse entrar no Brasil sem estar vacinado. Diante do ataque cibernético ao aplicativo do Ministério da Saúde que abriga o comprovante, o governo decidiu suspender a portaria. No entanto, atendendo a um pedido da rede, Barroso determinou a exigência do passaporte da vacina. E agora vamos aos números da vacinação contra a Covid em todo o Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, foram aplicados 323.780.823 doses. 77,5% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação. E mais de 140.153.000 estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o Conect SUS deverá voltar a funcionar até o fim de semana e justificou a demora no restabelecimento da plataforma que emite certificados de vacinação contra a Covid ao novo ataque hacker sofrido pela pasta. Segundo Marcelo Queiroga, a rede interna do Ministério já foi restabelecida e o Conect SUS está em avanço para que volte o mais rápido possível. Só que houve esse outro ataque e a gente está buscando todos os meios para ter uma segurança maior, embora não exista segurança total em se tratando desses cyberataques. Marcelo Queiroga afirmou ainda que a nova invasão criminosa retardou a volta. O novo ataque ocorreu domingo, dia 12 de dezembro, e comprometeu e-mails, telefones e a internet do Ministério da Saúde. Funcionários chegaram a ser dispensados do trabalho e a Polícia Federal foi acionada para investigar a invasão. A questão dos hackers está na Polícia Federal para que possamos identificar esses criminosos e as medidas estão sendo tomadas para restabelecer a rede e a rede interna do Ministério já foi restabelecida. O Conect SUS está em avanço para que volte a funcionar o mais rápido possível, ok? Além do Conect SUS, outras plataformas foram alvo dos criminosos, como o painel Coronavírus, com os dados atualizados da Covid-19 e o DataSUS, o Departamento de Informática do SUS. Outros órgãos também sofreram invasões, entre eles a Controladoria Geral da União, a Polícia Rodoviária Federal e o Instituto Federal do Paraná. O primeiro ataque ocorreu na última sexta-feira, dia 10 de dezembro. Na ocasião, o Ministério chegou a anunciar a suspensão da cobrança do certificado de vacinação de viajantes que ingressassem no país. Mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou a obrigatoriedade imediata da cobrança. Com isso, a Anvisa passou a cumprir a decisão judicial. O Zoológico Municipal de Curitiba, no Paraná, vai ser o primeiro zoológico do Brasil a vacinar os animais contra a Covid-19. Os pesquisadores da Universidade Federal do Estado estão preparados para fazer 80 imunizações. Inicialmente, foram solicitadas 200 doses da vacina que poderão ser aplicadas ainda neste mês. O estudo utilizará o imunizante da farmacêutica Zoetis, autorizada para uso experimental pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. No Brasil, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento autorizou no início dessa semana a importação do imunizante para esta finalidade. O estudo vai vacinar macacos, tigres, leões, onças, lontras e outras espécies que apresentam uma sensibilidade mais elevada contra a Covid. O projeto piloto pode servir para preparar uma possível vacinação em massa dos animais mais suscetíveis que habitam zoológicos, santuários, reservas e instituições de pesquisa no Brasil. Em alguns zoológicos norte-americanos, a vacina já começou a ser aplicada.
E veja a seguir: a promulgação da PEC dos precatórios vai garantir o Auxílio Brasil e a manutenção de 6 milhões de empregos. E ainda, ex-ministro e advogado-geral da União, André Mendonça, toma posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. O ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça, André Mendonça, tomou posse hoje como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Em uma rápida cerimônia, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, tomou posse nesta quinta-feira. Não houve pronunciamentos e, após a execução do hino nacional, Mendonça foi conduzido pelo mais antigo e mais jovem ministro da Suprema Corte para tomar posse. Logo em seguida, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, detalhou o currículo de Mendonça. Gostaria apenas de destacar alguns dados pessoais e profissionais para declarar as boas-vindas ao novo ministro André Mendonça, que vai adotar esse nome na qualidade de integrante da Corte. Vossa Excelência, nascido em Santos, aos 27 de dezembro de 72, é casado com Janei e pai de 2 filhos aqui presentes, Daniela e Luiz Antônio. Doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, com título reconhecido na tradicional Universidade de São Paulo, é professor universitário no Brasil e no exterior. Por quase 22 anos, foi membro da Academia Geral da União, instituição que chefiou por 2 vezes, bem como foi ministro da Justiça e Segurança Pública. Seja muito bem-vindo, ministro André Mendonça. O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou da cerimônia, assim como o vice-presidente Hamilton Mourão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara dos Deputados, além da primeira-dama Michele Bolsonaro, ministros de governo e a família de André Mendonça. Foram cerca de 60 convidados. Por causa da Covid-19, apenas pessoas vacinadas ou que apresentaram teste PCR negativo para a doença puderam participar. Também, em função da pandemia, não foi realizada fila de cumprimentos ao novo ministro. André Mendonça assume a vaga deixada por Marco Aurélio de Mello, que deixou o cargo em julho deste ano, e herda cerca de 1.000 processos que estão em tramitação no Supremo, alguns polêmicos, como o marco temporal das terras indígenas. O novo ministro disse logo após a cerimônia de posse que buscará ser um servidor e um ministro que contribui para a justiça e a democracia brasileira. Logo após a cerimônia oficial, foi realizado um culto aqui em Brasília. André Mendonça já foi advogado-geral da União e ministro da Justiça no governo Bolsonaro. Além de ser advogado, mestre e doutor pela Universidade de Salamanca, é pastor presbiteriano. Ele foi indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, há cerca de 5 meses. Após a avaliação dos senadores, o nome de Mendonça foi aprovado para o cargo com 47 votos favoráveis no plenário. Em declaração aos senadores durante a sabatina realizada pela Comissão de Constituição e Justiça, disse que defende o Estado laico e que na vida tem como base a Bíblia e no Supremo a Constituição. Não há espaço para manifestação pública religiosa durante uma sessão do Supremo Tribunal Federal. Lógico que eu vou preservar a minha individualidade, a minha manifestação individual e silenciosa, o que nós chamamos na igreja, a senhora sabe bem, uma oração silenciosa, individual, mas compreendendo a separação que deve haver entre a atuação pública e a atuação religiosa nesse sentido. A Câmara dos Deputados aprovou hoje a proposta de emenda à Constituição que isenta todos os templos religiosos de qualquer custo em todo o país do pagamento de IPTU, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. A proposta do senador Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, vale até para os imóveis alugados. O texto, que tramita há 5 anos, só depende agora da sanção do presidente Jair Bolsonaro. O Banco Central admitiu que a inflação deve ficar acima de 10% neste ano. É a primeira vez em 6 anos que o indicador chega a 2 dígitos. O Banco Central aumentou a estimativa da inflação oficial para o ano. Passou de 8,5% para 10,2%, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA.
Essa é a primeira vez que a estimativa chegou aos 2 dígitos desde 2015, quando somou 10,67%. A expectativa que consta no relatório de inflação do 4º trimestre deste ano considera a trajetória estimada pelo mercado financeiro para a taxa de juros e de câmbio neste ano e no próximo. O Banco Central também confirmou novamente que a meta não vai ser cumprida em 2021. Pelo sistema vigente no país, para cumprir a meta, o indicador deve chegar até 5,25%. Para 2022, o Banco Central projetou uma inflação de 4,7%. O FMI anunciou hoje que vai fechar o seu escritório no Brasil. O Fundo Monetário Internacional informou que, depois de receber um comunicado do Ministério da Economia de que não há mais necessidade da manutenção de seus representantes em Brasília, prometeu fechar as portas até o dia 30 de junho do ano que vem. O Congresso Nacional promulgou hoje os trechos pendentes da PEC dos precatórios. Com as novas regras, o governo terá 106 bilhões de reais a mais para gastar no próximo ano. A maior parte do dinheiro será usada para pagar o Auxílio Brasil de R$ 400. O Congresso estabeleceu um limite para o pagamento dos precatórios, que são as decisões que os cidadãos e as empresas ganharam na Justiça e contra as quais o governo não poderá mais recorrer. Agora o valor não poderá passar dos 40 bilhões de reais por ano. Outra mudança importante foi a da permissão para os gastos, mesmo sem arrecadação suficiente para cobrir as contas. Além do Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família e garantir o dobro do valor atual a quase 20 milhões de famílias, os recursos irão bancar a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia, responsáveis por 6 milhões de empregos com registro em carteira. E melhorou a perspectiva para as carnes suína e de frango. Segundo a nova previsão da Associação de Proteína Animal, o país deverá produzir quase 14 milhões e meio de toneladas de frango este ano e 15 milhões no ano que vem. No caso dos cortes suínos, a produção deverá aumentar de 4 milhões e 700 mil toneladas para 4 milhões e 800 mil toneladas. Nesta quinta-feira, o dólar fechou em queda de 0,47%, interrompendo sequência de 5 ganhos diários consecutivos após o Banco Central injetar moeda à vista no mercado. No exterior, a divisa norte-americana perde terreno. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,67 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,83%, com 108.326 pontos. As 3 principais empresas aéreas brasileiras tiveram um prejuízo de 5 bilhões e 700 milhões de reais no terceiro trimestre deste ano. Segundo a ANAC, além da queda de mais de 70% do número de passageiros, as companhias tiveram que enfrentar o aumento do dólar e como reflexo do preço do querosene de aviação. O ano nem acabou, mas o movimento nas papelarias de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, já começou. E o Procon alerta: cuidado com os preços abusivos que não respeitam o calendário nem o bolso do consumidor. A Esther veio com a mamãe para comprar material escolar. E olha que ela nem está na escolinha. Estudo em casa, então eu compro aqui o material para usar em casa mesmo. A Aline é psicóloga, mas dá uma de economista na hora das compras. Eu pesquiso geralmente aqui nessa região mesmo. Aí eu sigo nas redes sociais também, quando eles colocam promoções, aí eu vejo o que está mais barato. O Procon tem ainda algumas recomendações sobre direitos dos consumidores na hora das compras dos materiais escolares. A escola não pode solicitar, na lista de material, produtos de uso coletivo, como para higiene ou limpeza. Não pode haver exigência de marcas ou ainda locais específicos para compra, nem que os materiais sejam comprados na própria escola, exceto para apostilas pedagógicas. Material antigo pode ser reaproveitado, a não ser que esteja desatualizado. Com as dicas e pesquisa de preço,
o movimento nesta papelaria já começou e olha que nem acabou o ano. Sempre tem umas escolas particulares que elas foram montando aos poucos, né? E teve venda assim muito picadinha, de lista escolar. E com as escolas retornando para mais próximo da normalidade, a expectativa é que as vendas se concentrem agora no fim e também no início do próximo ano, ao contrário do que ocorreu em 2021. Desde o começo agora de dezembro a gente já atendeu várias listas, né? E estamos na esperança de que daqui para frente melhore, né? Um colegiado do Tribunal Superior do Trabalho formou maioria para reconhecer o vínculo de emprego entre os motoristas e a maior plataforma de veículos por aplicativo. Atualmente, os motoristas são considerados autônomos. Dos 3 ministros que julgam o caso, 2 votaram a favor e 1 pediu para reavaliar o processo, que poderá garantir o pagamento de férias e 13º aos profissionais. Cerca de 13 em cada 10 consumidores que pretendem presentear no Natal deste ano possuem contas em atraso, sendo que 2/3 estão com o nome sujo. Os dados foram apresentados por uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo SPC Brasil, o Serviço de Proteção ao Crédito, em parceria com a Offerwise. O levantamento também mostra que 27% dos que devem comprar presentes de Natal costumam gastar mais do que podem. Desses, 7% planejam deixar de pagar alguma conta para adquirir os presentes, 8% para conseguir participar das comemorações de Natal e 6% das comemorações de Ano Novo. De acordo com os entrevistados, as principais contas que deixarão de ser pagas para comprar presentes de Natal ou participar das festas de fim de ano são a TV por assinatura, o cartão de crédito, a internet, o financiamento de carro ou moto e as contas de água e luz. Para o presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, José César da Costa, é importante resistir aos excessos de consumo para evitar entrar no próximo ano com mais dívidas. E veja a seguir, o governador do Acre é alvo de operação da Polícia Federal por suspeita de desvio de recursos para saúde e educação. E ainda, a França decide proibir viagens desnecessárias para o Reino Unido com medo da Omicron. O governador do Acre, Gladson Camelli, foi o alvo principal hoje de uma operação da Polícia Federal. A ação apura um esquema de desvio de recursos destinados à saúde e educação. Segundo a investigação, os valores movimentados pelos envolvidos ultrapassam os 800 milhões de reais. Com o apoio da Controladoria Geral da União, a Polícia Federal faz a Operação Ptolomeu para desarticular uma organização criminosa que atuava no governo do Acre. Segundo a investigação, o grupo formado por empresários e por agentes públicos ligados à gestão estadual é suspeito de cometer crimes de corrupção, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro. A CGU apurou que as empresas envolvidas têm contratos com o governo do estado relacionados a repasse da União ao Sistema Único de Saúde e ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. São cumpridos 41 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão no Acre, no Amazonas e no Distrito Federal. O apartamento do governador do estado, Gladson Camelli, é um dos locais onde as buscas são realizadas. Além disso, os policiais estiveram no escritório do governador, no Palácio Rio Branco e Casa Civil. O Superior Tribunal de Justiça, que autorizou a operação, determinou o afastamento de suas funções públicas o secretário de Estado da Indústria, Ciência e Tecnologia, o chefe de gabinete do governador, o assessor do escritório do governo do Acre em Brasília e o chefe de segurança do governador. Também determinou o bloqueio de cerca de 7 milhões de reais nas contas dos investigados, além do sequestro de carros de luxo que teriam sido comprados com os recursos desviados do governo. Em nota, o governo acreano disse que se colocou à disposição para colaborar com as investigações da Polícia Federal em relação à Operação Ptolomeu. E o comunicado complementa que o governo do Acre incentiva as ações de combate à corrupção.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou um recurso da defesa de Roberto Jefferson para tirar o ex-deputado da prisão. Ele foi preso em agosto a pedido da Polícia Federal e denunciado ao Supremo pela Procuradoria-Geral da República, com base no inquérito que apura a atuação de uma milícia digital que atenta contra a democracia. Além da pandemia e do surto de gripe que afeta algumas regiões do Brasil, os casos de chikungunya dispararam. O aumento de casos acende um alerta de nova epidemia no país. Os dados foram divulgados em um boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Segundo as informações, os números de casos subiram cerca de 31% na comparação entre 2020 e 2021. Até a primeira semana de dezembro, foram registrados no Brasil 93.400 novos casos da doença, causada por um vírus e transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Além da chikungunya, o mesmo inseto pode transmitir tanto a dengue quanto o zika vírus. O Nordeste é a região mais afetada, com a incidência de 111,7 casos a cada 100 mil habitantes. A chikungunya causa febre, dores no corpo e fadiga, e seus efeitos colaterais podem durar cerca de 3 meses. A melhor forma de prevenção de qualquer uma das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti é a eliminação dos criadouros do mosquito, não deixando a água parada e destampada ou sem cloro. Especialistas dizem que, para ter os cuidados ideais contra o mosquito, basta verificar uma vez por semana todos os locais onde ocorre acúmulo de água parada. A chegada do verão e das fortes chuvas durante a estação preocupa o Ministério da Saúde, que pretende criar ações de prevenção contra a doença. O Instituto Butantan anunciou que vai começar a atualizar a vacina contra a gripe a partir de janeiro. As doses devem respeitar as recomendações da Organização Mundial da Saúde. O Butantan já está preparando os bancos virais para a atualização do imunizante e no primeiro mês de 2022 já vai começar a produzir os insumos farmacêuticos ativos da vacina contra a influenza. O Instituto, que é o maior produtor de vacinas da gripe do Hemisfério Sul, entregou neste ano 80 milhões de doses contra a gripe H1N1 para o Ministério da Saúde. O Instituto explicou que vai considerar a recomendação da Organização Mundial da Saúde para que a receita vacinal seja atualizada. O imunizante deve atuar contra 3 cepas do vírus da gripe, as pertencentes à linhagem A, que são H1N1 e H3N2, incluindo a variante Darwin, e outra que pertence à linhagem B, conhecida como B Victoria. Depois da confirmação de epidemia na capital do Rio de Janeiro e em cidades da região metropolitana, a capital paulista reconheceu que os casos de gripe estão aumentando. Ainda sem dados de alguns estados, o Brasil contabilizou nas últimas 24 horas 124 mortes por Covid-19 e 3.720 novos casos, segundo o Ministério da Saúde. Confira os números da pandemia. Já são mais de 272 milhões e 821 mil casos confirmados e mais de 5 milhões e 335 mil óbitos ao redor do mundo. Os Estados Unidos se aproximam dos 50 milhões e 494 mil diagnósticos e tem um total de 803.342 vítimas fatais. A Índia soma mais de 34 milhões e 718 mil contaminações. Já o Brasil tem quase 22 milhões e 205 mil casos, com mais de 21 milhões e 435 mil pessoas recuperadas. Até o momento, são 617.395 mortes registradas no total. O Reino Unido ultrapassou a marca de 11 milhões e 161 mil pessoas que foram contaminadas pela Covid. E a Rússia passou dos 9 milhões e 955 mil casos positivos da doença. E a França decidiu proibir as viagens não essenciais com o Reino Unido a partir do próximo sábado. Dentro do país, as autoridades tentam lidar com outro problema relacionado à pandemia. Mais de 110 mil passaportes de saúde falsos.
A partir de meia-noite de sábado, os viajantes, vacinados ou não, deverão ter uma razão de peso para ir ou voltar do Reino Unido. Também precisarão apresentar um teste negativo e comunicar o endereço na França. Além disso, o isolamento por 7 dias será indispensável na chegada. A variante Ômicron do coronavírus avança rapidamente no Reino Unido. Na quarta-feira, o país registrou um recorde de casos diários de Covid-19 desde o início da pandemia, de acordo com os números oficiais. A França ainda tenta lidar com outra questão relacionada à pandemia. Fontes do Ministério do Interior disseram também nesta quinta que cerca de 110 mil passaportes falsos circulam no país. Cerca de 100 detenções foram feitas e 400 investigações foram abertas desde o começo da obrigação de apresentar este passe para ter acesso a determinados lugares. As prisões têm como alvo tanto os usuários de passaportes falsos quanto as redes de traficantes. Acredita-se que vários médicos e enfermeiros reais são cúmplices do esquema. No mundo, já foram aplicados mais de 8 bilhões e 590 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, de acordo com a Universidade de Oxford. A China, líder do ranking, tem 2 bilhões e 630 milhões de aplicações. A Índia em segundo, com 1 bilhão e 350 milhões. Em terceiro estão os Estados Unidos. Em quarto, o Brasil. E em quinto, a Indonésia. A China, país onde surgiram os primeiros casos de Covid há quase 2 anos, anunciou hoje que atingiu a marca de 100 mil casos da doença. Apesar de alguns focos esporádicos, o país asiático conseguiu conter a propagação do coronavírus em seu território desde 2020. O país foi o primeiro a anunciar o surto do novo coronavírus, que teve início na cidade chinesa de Wuhan há quase 2 anos. Enquanto outros países, como o Reino Unido, registram recordes de contágios em meio a uma nova onda da doença, a China, com 1,4 bilhão de habitantes, registra dezenas de casos diários, muito abaixo dos balanços de outras nações. Ao todo, o país contabilizou 4.636 mortes pela doença. A população retomou uma vida quase normal graças a uma política drástica de prevenção. Os cidadãos chineses podem frequentar normalmente restaurantes, lojas, hospitais, locais turísticos e escritórios, mas devem apresentar um código de saúde verde em seus smartphones. O país se prepara para sediar os Jogos Olímpicos de Inverno em fevereiro de 2022 em Pequim. O super tufão Rai atingiu nesta quinta-feira as Filipinas e obrigou milhares de pessoas a fugirem de suas casas. Este é o fenômeno mais potente a afetar o país em 2021. A violência da tempestade obrigou dezenas de milhares de pessoas a deixar suas casas. Na província central de Bohol, os ventos arrancaram telhados e derrubaram árvores. De acordo com a Agência de Gestão de Emergências, mais de 90 mil pessoas tiveram de fugir e procurar abrigo, incluindo muitos turistas nacionais. Os visitantes estrangeiros seguem proibidos de entrar no país devido às restrições pela pandemia de Covid-19. Muitos voos foram suspensos e dezenas de portos permanecem temporariamente fechados. Um alerta foi feito diante da possibilidade de grandes ondas que poderiam provocar inundações fatais em áreas costeiras. Este é o ciclone mais violento registrado este ano nas Filipinas. Um super tufão é um ciclone extremamente violento, equivalente a um furacão de categoria 5 nos Estados Unidos. Apenas 5 deles são registrados a cada ano no planeta. E veja a seguir, o Atlético Mineiro voltou para casa com mais um troféu de campeão na bagagem. E uma reportagem sobre a volta da vitória, que faz a comunhão com Deus com uma música que é sucesso em todo o Brasil. O Atlético Mineiro já está em Belo Horizonte. O time mineiro voltou para casa depois de conquistar o 3º título do ano, o da Copa do Brasil. No primeiro jogo da decisão, o time comandado pelo técnico Cuca venceu o Atlético Paranaense por 4-0. Ontem, em Curitiba, fechou 2021 com outra exibição de gala.
O Atlético Paranaense chegou a abrir o placar com Pedro Rocha no primeiro tempo, mas o gol foi anulado pelo VAR porque ele colocou a mão na bola antes de finalizar. Logo na sequência, o Furacão levou um duro golpe. Queno finalizou para as redes, 1-0 para o Atlético Mineiro. No segundo tempo, mais uma vez o Atlético Paranaense balançou as redes, mas o gol de Mingotti foi anulado porque ele estava impedido. O Galo fez o segundo numa jogada rápida e uma finalização de categoria de Hulk. O atacante foi o artilheiro da competição. Jaderson marcou o único gol do Furacão na final. Esse é o segundo título do Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Já que venceu o Brasileirão e a Copa do Brasil, o Galo vai fazer a final da Supercopa do Brasil ano que vem com o Flamengo, segundo colocado do Campeonato Brasileiro. E quem quiser participar da tradicional Corrida de São Silvestre em São Paulo no próximo dia 31, poderá fazer a inscrição até amanhã no site da prova. Os kits de segurança serão distribuídos no próximo dia 27. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o parcelamento do IPVA dos veículos que circulam no estado. Os motoristas poderão parcelar em até 5 vezes o imposto, que vai aumentar 30% no ano que vem. Os deputados também isentaram do IPVA os deficientes e pessoas com transtorno do espectro autista. O texto foi enviado para a sanção do governador João Dória. A música Volta da Vitória, da gravadora Graça Music, de autoria do missionário R.R. Soares, é um sucesso em todo o Brasil. A letra fala da comunhão com Deus e alcança pessoas em todo o mundo com alegria e manifestações espirituais. Em São Paulo, ela foi destaque em uma cerimônia muito especial. Parecia um casamento como tantos outros, com o tradicional voto dos noivos. Mas ainda não é o tempo. Deus precisa trabalhar na sua vida, precisa trabalhar na minha vida. E a valsa? Mas de repente a festa é tomada por uma melodia diferente. A volta da vitória do missionário R.R. Soares contagia a todos, noivos e convidados. Faz do casamento do Wagner e da Carol um evento único, diferente de todos os outros. Eu vi que não tinha melhor música, né, após o casamento, após a repercussão que deu, porque assim, no casamento, né, tinham pessoas convidadas da igreja, né, que comungam da mesma fé que a nossa, mas também tinha muitas pessoas que não são cristãs. E essas pessoas amaram, adoraram, né, foi um sucesso. A ideia de tocar a música no casamento foi da noiva. Ela conta que durante muito tempo essa canção serviu de inspiração na vida dela. E depois da valsa, eles sugestionaram para mim: você quer fazer a balada no seu casamento? E aí, por ser um casamento cristão, o pessoal pensa que a gente não dança, quer dizer que a gente não se alegra. Pelo contrário, a gente se alegra sim. E aí foi onde eu decidi fazer a Volta da Vitória. Eu falei, eu dancei o ano todo aqui na igreja a Volta da Vitória, então nada mais bonito do que dançar a Volta da Vitória no meu casamento e as pessoas que ali estiverem participarem comigo. Então foi a escolha para a balada do casamento. E esta do casamento foi emblemático, né? O missionário foi inspirado por Deus, né, para escrever essa canção, e é uma canção que veio no momento mais difícil da humanidade, né? E nós temos dado a volta da vitória, né, em todas as áreas de nossas vidas. E foi aqui que tudo começou, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, no centro de São Paulo. Foi nesse balcão que eles conversaram pela primeira vez. Ela trabalhando como atendente e ele como frequentador da igreja. Mas essa história de amor nem sempre foi fácil. Até o casamento, o casal teve que esperar 3 anos. Como diz a própria música do missionário R.R. Soares, foram várias voltas até o dia da vitória. Não foi fácil, até porque eu tinha insucessos nessa área da minha vida. Era uma área que eu lutei muito
para que eu tivesse essa bênção, né? E quando o missionário começou a ministrar esse louvor, ele sempre dizia, não cante por cantar, vamos cantar e vamos, no momento que você sentir ali a fé, você chama a existência, você começa a orar no sentido do que você precisa. E eu sempre colocava a mão assim no dedo da aliança, que ainda não tinha aliança, e falava, Senhor, eu quero meu marido, eu quero meu esposo. E o Senhor me concedeu essa graça. E esse sentimento de superação tem sido testemunho para muitas pessoas. A Volta da Vitória virou um verdadeiro hino durante a pandemia. A música foi lançada em outubro de 2013 e inspirada na Palavra de Deus, como conta o próprio missionário R.R. Soares. A Volta da Vitória foi outra coisa que Deus me inspirou. Eu canto essa música há algum tempo e ela é baseada na Palavra de Deus. E os salmos eram músicas. O salmo que você crê, 1000 cairá ao seu lado e 1000 à sua direita, era música. E é uma maneira de cantar louvando a Deus. Aí eu senti de Deus e comecei a incentivar o povo, mas é muita gente curada. A música também virou tema de uma campanha na Igreja Internacional da Graça de Deus. E os resultados são impressionantes. Todos os dias, muitas pessoas têm sido curadas dos mais diferentes tipos de problemas. Você, o que foi? Eu estava com a lesão no baço e foi curada através da Volta da Vitória. Amém. Tomei aquela terceira dose da vacina lá da Covid, a Pfizer, e fiquei meio quebrantado, né? O corpo querendo sua cama, né? Dolorido. E graças a Deus agora tá jóia. Foi embora? Foi embora. Oh, glória a Deus. O que foi que aconteceu? Eu estava com fraqueza na perna, no joelho, agora fortaleceu. Amém. Na volta Glória a Deus. Já são mais de 7.000 casos de pessoas que declararam ter sido curadas pela Volta da Vitória. Essa contagem é atualizada diariamente no quadro Placar da Volta da Vitória, que é exibido todas as noites no Jornal das 22, na Rede TV. E veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Primeiro lá atrás, o que foi? Boa tarde, eu tinha muita opressão de macumba e tristeza, sumiu tudo. Sumiu tudo agora. Você foi o que, irmã? Dor no joelho, aí melhorou agora. Melhorou agora. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. E em qualquer lugar onde é tocada, a Volta da Vitória virou sinônimo de alegria e de maravilhas. Seja na igreja, nós damos glória. Ou em uma festa de casamento. As voltas e as vitórias não param. Com certeza, eu creio que uma grande porta se abriu e a bênção do Senhor só começou na nossa vida. Com certeza, demos a volta da vitória na nossa vida sentimental, né? E continuaremos dando a volta da vitória em todas as demais áreas de nossas vidas, né? Oh, glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Glória a Deus. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.